Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Hoje nós vamos falar sobre discipulado cristão, que é um assunto muito importante para as nossas igrejas e nossas vidas também. Você já parou para refletir sobre o que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Será que discipulado é apenas frequentar uma igreja ou algo muito mais profundo? Bom, neste episódio de Exegese e Exposição, vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre o discipulado, como aplicá-lo em nossas vidas e também como você pode ajudar outros a crescerem na fé. Fique comigo então e descubra o papel essencial do discipulado no plano de Deus para a sua vida. Bom, como você já sabe, eu sou Davidson Vignon, sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, sou professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou apaixonado por exegese bíblica. Você está ouvindo o Exegese e Exposição, onde aprofundamos as Escrituras para ajudar pastores, líderes e cristãos a crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. Comente agora, eu quero ser um discípulo fiel, e mostre o seu compromisso com Cristo e a sua Palavra. Vamos juntos nessa jornada de crescimento espiritual. O que é ser discípulo? Muitas vezes pensamos no discipulado como uma atividade programada, mas a Bíblia nos mostra que é uma jornada de transformação diária. O termo discípulo vem do grego matetes, que significa aluno ou aprendiz. Dessa forma, ser discípulo de Cristo vai além de simplesmente crer. Envolve, na verdade, aprender, envolve seguir e ser moldado por Cristo. Como Jesus mesmo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vai ver esse texto em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Na grande comissão encontramos a missão central do discipulado. É o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Discipular, portanto, é mais do que evangelizar, é formar vidas à imagem de Cristo. Um exemplo disso é a relação de Paulo com Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo escreveu o seguinte: E o que de mim ouviu na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinar a outros. Essa, portanto, é a essência do discipulado: aprender para depois ensinar. O modelo de discipulado de Jesus é a nossa base. Ele ensinava com autoridade, como você pode ver no Sermão do Monte, em Mateus capítulos de 5 a 7, e também demonstrava o poder de Deus com os seus milagres e delegava responsabilidade, enviando os 12, por exemplo, como está em Mateus capítulo 10. Jesus também priorizava relacionamentos próximos. Embora tivesse muitos seguidores, dedicou-se de forma especial a Pedro, Tiago e João, demonstrando que o discipulado acontece em círculos menores de confiança e também de intimidade. No Novo Testamento, vemos exemplos claros desse padrão. Paulo, por exemplo, discipulou Timóteo e Tito, mostrando que discipular não é apenas sobre o presente, mas é sobre o futuro da fé também. Um discípulo de Cristo apresenta, então, 3 características principais. Preste atenção e anote cada uma delas.
A primeira característica é a obediência. Veja o que diz em João, capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. A segunda característica é o amor ao próximo. Veja o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A terceira característica é a frutificação espiritual. João capítulo 15, versículo 8 diz o seguinte: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Observe então que todas essas três características do discipulado são características muito práticas. São atitudes, na verdade, que todos precisamos ter para que sejamos reconhecidos por Cristo como seus discípulos. Mas como eu posso implementar o discipulado na prática? É o que vamos ver a partir de agora. Primeiro, o ensino bíblico. Então, promova encontros regulares para estudar as Escrituras, como grupos pequenos ou classes específicas para novos convertidos. Um exemplo seria um estudo sequencial dos Evangelhos, focando nos ensinamentos de Jesus. Segundo, o acompanhamento individual. Invista tempo em mentorear uma pessoa, como Barnabé fez com Paulo. Confira lá em Atos, capítulo 9, versículo 27. O discipulado, portanto, é um trabalho pessoal e, naturalmente, relacional. Terceiro, a prática e o serviço. Então, incentive os discípulos a se envolverem em ministérios da igreja e no serviço à comunidade. A fé prática fortalece o aprendizado. Bom, os desafios do discipulado são reais. Muitas vezes enfrentamos resistência ao compromisso ou à falta de discipuladores preparados. No entanto, exemplos como o de Jesus com Pedro nos ensinam a perseverar, mesmo diante de falhas humanas. Confira em João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Por fim, o discipulado não é apenas um esforço humano. O Espírito Santo é o nosso parceiro nessa missão. Veja o que diz em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Vamos então agora fechar o tema deste episódio. Recapitulando, o discipulado é um chamado universal para todos os cristãos. Confira em Mateus 28, 19 e 20. O discipulado também é uma jornada contínua de aprendizado e de transformação. Confira em Romanos capítulo 12, versículo 2. Por fim, o discipulado requer obediência, amor e frutificação espiritual. Confira lá em João capítulo 15, versículo 8. Lembre-se do exemplo de Paulo que discipulou Timóteo com dedicação e amor. Ele o encorajou a combater o bom combate da fé. Confira em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Assim como Paulo, nós também somos chamados a discipular com intencionalidade. Que tal, então, você dar o próximo passo? Identifique alguém em sua igreja ou comunidade que você possa acompanhar. O discipulado começa com uma decisão simples: estar presente na vida de outra pessoa. Muito bem, agora chegamos ao final deste episódio sobre o discipulado cristão. Lembre-se de que ser discípulo é um chamado diário à transformação. Então, não deixe de conferir os nossos outros episódios
porque tudo isso envolve o comprometimento que você tem com a educação bíblica da sua própria vida e também da igreja em que você atua como líder. Dessa forma, se você chegou até aqui, parabéns. Comente então, eu quero discipular e ser discipulado. Comente lá para que eu saiba que você chegou até aqui. E mostre então o seu compromisso com este chamado de Cristo para o discipulado de outros. Nos vemos no próximo episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.